Ícone da cultura pop, a capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é uma das imagens estáticas mais conhecidas do mundo. Os 4 Beatles aparecem numa fotografia cercados por várias celebridades. A imagem é permeada por diversos símbolos, significados e histórias. Há até quem acredite que existam mensagens ocultas impressas nesta capa de disco. Outra capa idolatrada pelos amantes de música é a do primeiro álbum dos norte-americanos do Velvet Underground. A banana, assinada pelo mestre da pop art Andy Warhol, foi um sinal dado em 1967 de que as capas de disco também estavam se transformando em objetos de arte. Também foi Andy Warhol quem sugeriu a conhecida capa de Stick Fingers dos Rolling Stones. Para retirar o disco era necessário abrir o fechecler da calça. E são dezenas de capas apontadas como inesquecíveis. Nevermind, do Nirvana, por exemplo, conseguiu retratar de maneira incrivelmente original a aura da sociedade contemporânea. London Calling, do Clash, fez uma releitura da primeira capa de Elvis Presley, talvez tentando mostrar a evolução do próprio rock and roll. Outra banda que também é sempre lembrada pelas suas capas enigmáticas são os britânicos do Pink Floyd. O fascínio que algumas capas de disco conseguem produzir parece durar mesmo para sempre. Quem é que não associa sua banda ou canção preferida com a capa do respectivo disco? Assim, tem uma banda que eu gosto muito, assim, que marcou um pouco, que foi o Belly Sebastian. E eu gosto muito das capas desse CD, porque, assim, dessa banda, pelo fato de remeter muito ao algo solitário, aquela coisa de você escutar mais sozinha, de você ficar um pouco tomando banho ou no quarto. Então, assim, o Tiger Milk, por exemplo, que remete um pouco a essa ideia. O primeiro que eu comprei, né, foi o Be Here Now do Oasis e tal. E a capa é bem psicodélica, sabe? Como a banda tava na época lá, drogas e tal. E na capa até tem um carro dentro da piscina, um relógio e tal. Altamente doido e no tempo a banda tava essas influências loucas da época e isso marcou demais a minha vida. O meu primeiro bolachão que eu comprei, né, que foi Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, porque é aquela coisa, aquele triângulo ali, você olhando pro espaço, aquele negócio todo, marcou muito a minha época. E eu comprei, cara, aí foi paixão à primeira vista com o Pink Floyd, hein? Para o professor de cinema e colecionador de discos Lenildo Gomes, Beatles, Rolling Stones e Mutantes são algumas das capas mais interessantes da coleção dele. DJ nas horas vagas, Lenildo é um desses aficionados por música e mostrou pra gente algumas pérolas de sua discoteca. Essa é a joia rara da minha coleção, que é essa versão original tripla em vinil da trilha sonora do Woodstock, que é a trilha, na verdade, a trilha do filme Woodstock. E aí tem uma coisa que eu acho que é absolutamente genial, que é a possibilidade que você tem de ter isso, ó, uma foto ampla e panorâmica, né, dos 3 discos, aí você fecha e você tem outra foto, quer dizer, você tem um trabalho aqui, certo, com a descrição das músicas e tudo mais, mas você tem um trabalho aqui que, hoje, para você reproduzir isso em CD, você teria que ter um monte de papel dentro e várias possibilidades de encarte, e na verdade você não tem, né. Outro que eu trouxe também, que eu acho muito legal, é esse disco dos Stones, é um disco ao vivo e que tem uma capa que é bem interessante, porque você tem aqui, né, ele é um desenho, é uma arte em desenho, aí você tem aqui essa coisa do Mick Jagger mordendo a mão de uma criança, que dá muito assim essa sensação do poder, da força, né, aquela coisa do rock and roll virulento, sanguinolento e tudo mais. E aí você tem, mais uma vez, ó, esse detalhe aqui, que é fundamental, que você perde hoje, né, com essa coisa do CD. Aliás, eu estava até refletindo, pensando melhor sobre isso. Na verdade, hoje a gente perde não só com CD, mas você perde com essa coisa do MP3. Porque hoje você baixa o disco da internet e você não tem nem dimensão de como é a capa do disco. Às vezes você não sabe nem direito o nome da música quando você vai ouvir e tudo mais. Para o professor, uma capa pode ser considerada boa, principalmente quando as imagens gráficas explodem na nossa memória junto com os sons. E aí, uma boa capa de disco, ela tem que traduzir, digamos assim, o que a banda, o que é aquele disco, sabe? Eu me lembro, por exemplo, que tem
Eu estava lembrando de um disco agora, de uma banda chamada Libertines, e aí a capa tem o vocalista da banda injetando droga na veia e tudo. Aí eu me lembro muito que essa capa, ela chama muita atenção, porque meio que traduz assim, aquela coisa meio licérgica da banda, daquele rock mais licérgico e tudo. E isso eu acho que funciona. Uma boa capa, ela tem que traduzir o espírito da banda, o espírito do disco principalmente. E quem faz esse trabalho de tradução são os artistas gráficos. Esse daí é o Jorge Friso, o cara é músico e designer gráfico. Começou fazendo as capas da própria banda, mas hoje já acumula uma porção de trabalhos. Fez projetos gráficos para vários artistas e bandas cearenses. Sweet Stance, Jumenta Parida, Belasco e Em Verso são apenas alguns exemplos. A principal coisa que a gente procura ver é basicamente onde se enquadra o artista, né? Em que tipo de segmento, qual é o público-alvo dele, quem que vai consumir a música dele. A gente conversa com a pessoa, é claro que o artista vem sempre com algumas ideias, algumas referências, mas normalmente a gente procura pensar como o CD dele funcionaria na mão de quem quer comprar a música dele, quem vai gostar da música dele, né? O designer explica que como as embalagens de CD são quase 3 vezes menores que as dos LPs, fazer capas de disco muito elaboradas e criativas é sempre um grande desafio. A tendência hoje em dia a capa não ser impressa. A tendência agora são os grupos que estão lançando diretamente na internet e bom, acabou que a capa do disco virou só aquela imagem estática que vai ser colocada no layout de um site, de um MySpace e vai ficar ali. Ela vai deixar de ser impressa com o tempo, o formato CD já está começando a diminuir, bandas reclamam que não vendem disco, né? Pois é, as transformações trazidas pela internet também estão forçando artistas e indústria fonográfica a repensarem as capas e as embalagens de CDs. Como baixar músicas na internet está se tornando cada vez mais rápido e fácil, é preciso oferecer embalagens diferenciadas que possam concorrer com o download e com a pirataria na rede mundial de computadores. Hoje em dia, é possível nas lojas de discos observar embalagens super sofisticadas com muito mais beleza, acabamento e conteúdo. O primeiro contato, né, geralmente na loja é com o visual. Né? Quer dizer, geralmente a capa ela tem a responsabilidade de não atrapalhar o produto. Né? Por que eu digo responsabilidade? Porque tem capa que o cara olha e não compra mais. Só pela capa, ele não quer nem ver, não quer nem ouvir o vídeo. Pode ser uma pérola, mas pela capa ele não compra. Né? Quer dizer, então a função da capa é não atrapalhar o conteúdo. Já há alguns anos, uma das grandes tendências da indústria fonográfica são os boxes. Caixas com vasto material fonográfico e informações adicionais, como imagens e textos. Da produção cearense, eu gosto muito dessa capa da Caixa do Fausto. Tá certo? Eu acho que é uma capa... isso aqui é uma caixa de uma compilação dos 3 primeiros CDs do Fausto. Eu acho que essa gravura chama a atenção. Né? Porque, no mínimo, ele causa uma curiosidade. Né? Quer dizer, a pessoa sente a necessidade de pegar para saber o que está acontecendo com esse produto. Né? Coincidentemente foi lançado essa compilação do Tom Jobim, que ele utilizou a mesma linguagem, né? Que é uma fórmula que eu acho bem interessante.